Descubra o que a Bíblia realmente diz sobre o fim dos tempos. Um relato misterioso e impactante que mudará sua visão sobre o futuro. Imagine um homem isolado em uma ilha rochosa, seu nome era João, e o que ele viu naquela noite mudaria o mundo para sempre. O céu se abriu, trovões e relâmpagos cortaram o silêncio. Uma voz poderosa ecoou diante dele: escreve o que vês, João, pois estas são palavras fiéis e verdadeiras. Nascia ali o livro do Apocalipse, a revelação mais misteriosa, simbólica e aterradora de toda a Bíblia. Ele viu um trono no céu, rodeado por relâmpagos e criaturas cheias de olhos, por dentro e por fora. O trono era feito de ouro puro, brilhando intensamente, e a atmosfera ao redor era carregada de uma aura divina e imponente. As criaturas com asas majestosas e corpos resplandecentes proclamavam incessantemente a santidade do Senhor. Cada movimento delas irradiava poder e glória, revelando a magnitude da presença divina naquele lugar sagrado. João viu o Cordeiro, que se destacava no trono celestial não apenas pela sua majestade, mas também pela sua ternura. Seus olhos transbordavam compaixão e sabedoria divina, refletindo a luz pura que emanava de seu ser. Suas mãos, marcadas pelos cravos da crucificação, simbolizavam o sacrifício supremo pelo amor à humanidade. Ao redor do Cordeiro, uma aura de paz e esperança envolvia todo o ambiente celestial, trazendo conforto aos corações aflitos e revelando a promessa de redenção e salvação para aqueles que nele depositam sua fé. João testemunhou a abertura do terceiro selo, e diante de seus olhos, uma visão assombrosa se desdobrou. Surgiu um cavaleiro montado em um corcel negro, cujo manto era tão escuro quanto a noite mais profunda. Em sua mão ele empunhava uma balança desequilibrada, simbolizando a injustiça e a opressão que assolariam a terra à medida que o cavaleiro avançava. Uma sombra gélida se estendia sobre as nações, anunciando tempos de tribulação e desigualdade. As pessoas clamavam por misericórdia, mas suas vozes eram abafadas pelo peso do pecado e da ganância. O terceiro selo revelava não apenas a fome material que assolaria o mundo, mas também a fome espiritual que consumiria as almas desprevenidas. Era o prenúncio sombrio de um período de aflição e provação sem precedentes. Os 4 cavaleiros montados em seus corcéis imponentes surgiram dos confins do universo como arautos da destruição. O primeiro cavaleiro, vestido de branco e coroado de glória, empunhava um arco reluzente e partia em conquista pela terra, espalhando a ilusão da paz que precede a tempestade. O segundo cavaleiro, trajando um manto rubro tingido com o sangue das vítimas da guerra, brandia uma espada flamejante que ceifava a vida e semeava o caos por onde passava. O terceiro cavaleiro, envolto em trevas e fome voraz, cavalgava um corcel negro esquelético e carregava consigo uma balança desequilibrada que anunciava a escassez e a miséria iminente. Por fim, o quarto cavaleiro surgiu montado em um cavalo pálido, cujo nome era Morte, seguido de perto pelo inferno. Seus olhos vazios refletiam o destino inexorável reservado à humanidade diante da devastação causada pelos 3 primeiros cavaleiros. Assim, os 4 jinetes do Apocalipse cavalgavam em uníssono para cumprir o juízo divino sobre a terra. As trombetas soaram em um uníssono estrondoso, ecoando pelos confins do universo e anunciando a chegada de desastres apocalípticos que desafiavam a compreensão humana do céu. Granizo misturado com fogo caía em cascatas sobre a terra, incendiando florestas milenares e transformando cidades em cinzas. O mar se agitava furiosamente, suas ondas se transformando em sangue rubro que manchava as praias de vermelho, como o próprio inferno,
Estrelas cadentes riscavam o firmamento como tochas flamejantes, iluminando o horizonte com uma luz tão intensa que cegava os observadores terrestres. E o sol, fonte de vida e calor para toda a criação, perdeu sua luz radiante, mergulhando o mundo em trevas profundas e gélidas. A escuridão era tão densa que parecia palpável, envolvendo tudo em seu abraço sinistro e silencioso. Assim, as trombetas continuavam a ressoar, anunciando o início de uma era de caos e desolação jamais vista antes. A quinta trombeta ressoou com um som ensurdecedor, ecoando através dos céus e despertando uma horda de criaturas monstruosas. Esses seres, semelhantes a gafanhotos, surgiam das profundezas do abismo, com corpos cobertos por uma carapaça de metal reluzente e olhos flamejantes que brilhavam com uma malícia sobrenatural. Suas mandíbulas afiadas rangiam em antecipação enquanto avançavam sobre a terra, deixando um rastro de destruição por onde passavam. Cada passo dessas abominações era acompanhado por um zumbido agudo e penetrante, que ecoava como o lamento das almas condenadas. Os gafanhotos demoníacos não buscavam a morte, mas sim a tormenta eterna. Sua presença era uma lembrança constante da ira divina que se abatia sobre aqueles que haviam se desviado do caminho da retidão. A sétima parte do Apocalipse revela a ascensão de uma besta colossal, cuja presença eclipsa tudo ao seu redor. Com 7 cabeças coroadas de blasfêmias e 10 chifres afiados como lanças, a besta surge do abismo ardente, emanando um hálito pestilento que envenena a alma daqueles que ousam contemplá-la. Seus olhos faiscam com uma malícia ancestral, refletindo o poder sombrio que a anima céu. Cada passo da besta ressoa como o trovão de uma tempestade iminente, anunciando a chegada do mal absoluto sobre a terra. Ela se ergue majestosa sobre os reinos humanos, exigindo adoração e submissão inquestionáveis. Seu nome ecoa em sussurros amedrontados à besta do abismo. O flagelo final, o Senhor da perdição. A humanidade se curva diante dela, cega pela promessa de poder e riqueza desmedidos, e assim a besta inicia seu reinado de terror e opressão sobre os filhos da terra. O número da besta, 666, permanece como um enigma enigmático que tem intrigado estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Alguns acreditam que esse número seja um código oculto, uma cifra mística que guarda segredos cósmicos além da compreensão humana. Outros sugerem que ele possa ser uma referência cifrada ao imperador romano Nero, cujo reinado tirânico assolou o povo de Deus. Há ainda aqueles que especulam sobre sua natureza profética, apontando para eventos futuros ainda por se desdobrar. A verdade por trás do número da besta permanece envolta em mistério, desafiando as mentes mais perspicazes a decifrar seu significado oculto e revelar os segredos guardados nas profundezas do Apocalipse. As 7 taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra, cada uma trazendo consigo uma praga devastadora e implacável. A primeira taça é derramada e chamas ardentes consomem os campos e as florestas, transformando a paisagem em um cenário apocalíptico de destruição e desolação. A segunda taça traz consigo uma maré de sangue que inunda os rios e os mares, tingindo as águas de vermelho como o próprio inferno. Criaturas marinhas agonizam em meio ao líquido carmesim, enquanto o odor metálico da morte paira sobre a terra. Com a terceira taça, uma praga de pestilência se espalha rapidamente, contaminando homens e animais com doenças incuráveis e feridas purulentas que se recusam a cicatrizar. O gemido dos aflitos ecoa pelos vales e montanhas, clamando por misericórdia em meio ao sofrimento inimaginável. A quarta taça traz consigo trevas densas que envolvem a terra em seu manto sombrio,
Obscurecendo o sol e a lua, com sua presença opressiva, homens tropeçam nas sombras, incapazes de enxergar um palmo diante do rosto, enquanto o medo se insinua em seus corações desprevenidos. Com a quinta taça, o reino da besta é mergulhado em trevas absolutas, sua luz ofuscada pela ira divina, que se abate sobre ele. Os súditos da besta gritam em agonia ao perceberem que seu poder é impotente diante da justiça celestial, que se manifesta implacável. A sexta taça traz consigo terremotos violentos que abalam os fundamentos da terra, lançando cidades inteiras às ruínas e sepultando sob escombros os orgulhosos edifícios erguidos pela mão humana. O rugido dos abismos ressoa pela superfície do planeta, anunciando o despertar das forças telúricas que aguardavam pacientemente sua hora de agir. E finalmente, com a sétima taça, trovões retumbantes ecoam pelo firmamento celeste, enquanto vozes poderosas proclamam o juízo final sobre toda a criação. Grandes pedras de granizo caem do céu como punhais afiados, ceifando vidas e arrasando tudo em seu caminho, com uma fúria incontrolável nesse momento derradeiro. A ira divina atinge seu ápice, anunciando o fim dos tempos, na história da humanidade. O campo de batalha final, conhecido como Armagedon, estende-se diante dos olhos atônitos da humanidade reunida para a última guerra. As hostes celestiais e terrenas se preparam para o confronto derradeiro entre as forças do bem e do mal. O ar está impregnado com a eletricidade da tensão, enquanto os exércitos se alinham em formação, aguardando o sinal para o embate final. O som estrondoso das trombetas ressoa pelos vales e montanhas, anunciando o momento decisivo da história universal. Os guerreiros divinos, vestidos com armaduras reluzentes e portando espadas flamejantes, marcham com determinação rumo ao campo de batalha, prontos para lutar pela justiça e pela verdade. Do outro lado, as forças das trevas se reúnem sob a liderança do dragão antigo, cujo hálito sulfuroso envenena o ar com promessas de destruição e caos. A besta colossal ergue-se imponente no centro do exército maligno, seus olhos faiscando com uma malícia inumana que congela os corações dos mais corajosos. Quando os primeiros raios de sol rompem no horizonte, a batalha começa em um frenesi de luz e sombra, glória e desespero. Espadas colidem, lanças se quebram e magias ancestrais se chocam em um turbilhão de fúria e redenção. Os gritos dos combatentes ecoam pelos campos de Armagedon, misturando-se ao rugido dos dragões alados que sobrevoam o cenário apocalíptico. E no ápice da batalha, quando parece que a escuridão prevalecerá sobre a luz, surge uma figura radiante montada em um cavalo branco, cujos olhos lançam chamas purificadoras sobre as fileiras inimigas. É Jesus Cristo retornando em glória e majestade para reivindicar seu lugar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua presença irradia paz e poder divinos, dissipando as trevas com um simples olhar, com uma palavra. Ele derrota a besta e encerra para sempre o reinado do mal sobre a terra. Assim termina Armagedon, não com um estrondo ensurdecedor, nem com um gemido agonizante, mas com um suspiro coletivo de alívio e gratidão pela vitória definitiva do bem sobre o mal. Prepare-se para desvendar os segredos do Apocalipse e entender qual é o verdadeiro significado por trás das profecias bíblicas. O Apocalipse não é apenas uma profecia do fim do mundo, é também uma mensagem de esperança. Fala sobre justiça, fé e redenção. A última palavra não é caos, é redenção como estamos vivendo agora. Reflita sobre essas palavras enquanto aguardamos pelo cumprimento das profecias divinas.